Quando o pastor Ricardo me comunicou, né, que retornaria hoje, retornaria porque no mês passado eu não estive aqui com vocês, no domingo. Quando ele me comunicou sobre esse momento de hoje, sobre este domingo, é engraçado porque na hora que ele falou comigo, me veio uma palavra em mente. Enquanto ele falava comigo, me veio a palavra tempestade em mente. E aí, às vezes, Deus fala com a gente, mas às vezes a gente acha que é coincidência, né? Alguma coisa que, sei lá, às vezes alguma coisa me veio na cabeça e tal. E aí aquilo passou, e aí na segunda-feira eu comecei a pensar e a orar, e aí eu lembro que eu estava lá no meu quarto, onde eu fiz de um mini escritório lá, e aí orando, e aí essa palavra continuou na minha mente, assim, tempestade. Eu falei, Deus, é o Senhor que está falando comigo? Se for, começa a me mostrar quais são os textos na Bíblia que eu encontro essa palavra. E aí eu continuei orando, e aí comecei a procurar, dentro dos evangelhos, alguns textos, né, que nós encontramos o contexto, né, de tempestade. E aí encontrei alguns textos, acredito que muitos conhecidos dos irmãos, e então eu cheguei no que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Nós vivemos um momento onde tudo que é apresentado como uma possibilidade de escapar de tempestades, nós queremos. Talvez, não coincidentemente, o último censo, não sei quem teve acesso ao último censo, na parte onde eles mostram ali a questão religiosa, né, do país, eles incluem o evangelho como sendo mais uma religião, entre tantas outras. Nesse último censo, nos foi apresentada a informação de que o número de evangélicos cresceu muito nos últimos 10 anos. Muito. E existe uma projeção para que isso cresça ainda mais. E aí, dentro desse grupo, nós estamos, eu e você. E esse grupo, ele tem uma variedade muito grande de pregações, de igrejas, né, uma tradicional, outra menos, neopentecostais, pentecostais. A gente vive essa pluralidade dentro da nossa religião, né, que as pessoas aí fora denominam como sendo a evangélica. E aí acontece que muitas igrejas, dessas tantas que nós vemos aí, têm apresentado o evangelho como sendo essa possibilidade de um escapismo dos sofrimentos da presente era, do momento em que nós vivemos aqui. E não apenas algo que nos livre de passarmos por tempestades, por momentos difíceis, mas em contrapartida algo que nos enche de bênçãos. Então, além de uma pregação onde não existe possibilidade de tempestade, de dificuldades, e mais, se você estiver passando por elas, quer dizer que você está em pecado, quer dizer que tem demônios te atormentando. Além disso, ainda nos apresenta uma outra proposta. Olha, venha a Jesus e além de você ser livre disso, você vai ter tudo. Você vai ter dinheiro, você vai ter saúde, você vai ter bem-estar. E será que é isso que nós, de verdade, vivemos? E mais, será que é isso que Jesus pregou e nos mostrou, e quando a gente lê, principalmente os relatos nos evangelhos, onde nós temos o acesso direto às ações de Jesus, enquanto ele esteve aqui, junto com seus discípulos, como que isso funcionou? Como que Jesus apresentou o evangelho e o reino, e como os seus primeiros discípulos e apóstolos viveram isso? Distante de tempestade, longe de tempestades? Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a gente vai caminhar um pouquinho
sobre o Evangelho de Marcos. Se você já puder abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 6, lá no versículo 45, e deixe marcadinho aí, Marcos 6, 45. Antes da gente fazer essa leitura, que eu pedi para os irmãos abrirem, eu gostaria de adiantar um pouquinho, ou de passar um pouquinho, o que vem antes desse texto que nós vamos ler. Marcos 6, no versículo 30 e 31, nós temos uma informação. A informação que nós temos é a seguinte: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. O que estava acontecendo aqui? Literalmente, os discípulos estavam trabalhando muito. E nós temos uma informação interessante. A informação que nós temos é que eles não estavam tendo tempo nem de comer, de tanto que eles estavam trabalhando. Espalhando o reino, curando pessoas, estando com pessoas. Isso toma tempo. E nós vemos isso claramente nesse trecho, nesses 2 versículos que nós lemos. E aí então Jesus resolve dar um merecido tempo de férias para os discípulos dele. É isso que estava acontecendo aqui. Jesus falou com os discípulos: olha, então vamos fazer o seguinte, vamos comigo para um lugar deserto, para a gente descansar um pouquinho. Jesus estava dando aí aos seus discípulos um período de recesso, talvez, de descanso. Isso é o que os discípulos achavam que estava acontecendo. E aí então Jesus convida eles para ir para um lugar deserto. E aí nós então temos uma informação bem interessante. As pessoas rapidamente sabiam que Jesus ia estar em algum lugar. E aí os versículos seguintes a esse nos mostram que Jesus chegou com os discípulos nesse lugar deserto, só que ele já não estava mais tão deserto assim. Pessoas ficaram sabendo que Jesus ia ir para aquele lugar. Alguma informação vazou. Eu acredito que algum discípulo talvez, ligou para um parente e falou assim: vou ter um tempo de férias. Eu costumo contextualizar um pouquinho. Então imagina que tinha um smartphone lá e imagina Pedro mandando uma mensagem para a sogra dele: estou indo para um lugar deserto. E aí vazou de alguma forma, pessoas ficaram sabendo. E o que aconteceu? Pessoas queriam estar com Jesus. E aí quando os discípulos, imagina os discípulos desembarcando e olhando aquela multidão, e aí eu já imagino um falando com o outro assim: o que Jesus vai fazer? É nosso tempo de férias, de descanso. Então, eu acho que Jesus vai mandar eles voltarem, outro dia, outra hora, pelo menos dar uma noite para a gente de descanso. Eu imagino esse diálogo entre eles. E aí o que Jesus faz? Jesus senta e começa a ensinar. E aí as horas vão passando. E aí eu fico imaginando os discípulos nesse momento, olhando para o relógio, comentando um com o outro: cara, que horas que a gente vai descansar? O cara já está falando o dia todo. E aí fica um com o outro assim: vai lá falar com ele. A gente vai ter que arrumar uma desculpa para a gente falar com ele. Eu quero descansar. E aí então resolve e tem uma ideia. Bom, vamos falar da fome, né? Os caras devem estar com fome, essa multidão de gente ouvindo Jesus. E aí então o texto diz que é isso que acontece. Eles vão para Jesus e falam assim: Jesus, está ficando tarde, escuro, manda essa turma embora para eles arrumarem coisa para comer. E aí, na mente inocente deles, a ideia era que isso ia dar certo e Jesus ia falar: realmente, a gente precisa descansar e os caras estão precisando comer. Então vamos liberá-los. Mas aí Jesus surpreende os caras. Fala assim: eles estão com fome? Então deu de comer.
E aí o texto começa a narrativa começa a nos mostrar algumas coisas interessantes, que às vezes fica, né, pega a gente de forma desatenta. O texto não fala que os discípulos não tinham como alimentar a multidão. Ou melhor, que não tinham dinheiro para comprar pão. Porque os discípulos começam a dialogar com Jesus assim: Jesus, para a gente alimentar esse povo todo, a gente tem que gastar, uma outra versão diz, 200 denários. É isso mesmo? Mas Jesus fala: não, os caras estão preocupados porque o dinheiro que eles têm talvez era o dinheiro que eles tinham para passar as férias ali, né? O momento de recesso deles. E aí começa aquela preocupação, aí Jesus fala assim: ó, o que a gente tem? E aí eles falam: ó, a gente tem esses pãezinhos aqui e esses peixinhos aqui. E aí então, essa é a primeira multiplicação dos pães e peixes que nós temos como relato. Um grande milagre. Depois disso, agora é o nosso momento de descanso, né, Jesus? Pô, chegamos aqui, já perdemos o nosso primeiro dia. E vamos descansar agora. E aí Jesus vai e fala para os caras assim: entre no barco e volta. Passa diante de mim para Betsaida. Imagina a cabeça dos discípulos. O dia que eles tinham separado para descansar, lembra lá atrás, eles estavam trabalhando tanto que não tinham tempo nem de comer. E aí nesse dia que eles iam descansar e talvez fazer uma grande refeição, né, juntaram o dinheiro para isso, mas não. Os caras tiveram que ir trabalhar mais e ainda alimentar uma multidão. O texto não fala nada além disso. E aí Jesus manda eles voltarem, entrar no barco e voltar. E aí então nós vamos ler Marcos 6, do 45 ao 52. Depois disso tudo, olha o que acontece. Logo em seguida disso tudo, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Além de férias frustradas, os discípulos, em obediência a Jesus, se encontraram numa grande tempestade. O mínimo que eu poderia esperar naquele momento ali, era uma viagem tranquila. Pense comigo. O dia para os caras não foi muito legal. E o texto nos mostra isso, porque o texto que nós lemos nos diz que eles não entenderam o que aconteceu. O dia não foi dos melhores. E aí, em obediência a Jesus, eles voltam. E quando eles, em obediência a Jesus, voltam, eles passam por uma grande tempestade. Eu imagino que na mente, no coração deles, o mínimo que poderia acontecer era uma viagem tranquila para, quem sabe, eles poderem descansar um pouquinho no barco. Né? O barco, com certeza, não eram esses barcos que a gente tem hoje, com suíte e tudo mais, mas em uma outra tempestade que eles passaram também, nós temos o relato de que Jesus estava no barco com eles dormindo. Então, dava para dormir no barco, dava para dar uma descansada. Só que essa viagem não foi tranquila. E aí, nós temos uma afirmação diante disso. Né? A afirmação que nós temos é que fazer parte da caravana apostólica de Jesus não isenta os discípulos da tempestade. Fazer parte do grupo apostólico de discípulos mais próximos de Jesus, que caminhavam com ele, não isenta os discípulos da tempestade.
eu e você, nós fomos treinados, eu acho. Eu uso essa palavra porque desde novo nós escutamos dentro de casa que nós temos que ter sucesso, que nós temos que ter saúde, que nós temos que buscar a melhor forma para termos uma vida financeira tranquila. Ninguém treina ninguém para passar por tempestade. Essa é a verdade. A gente não gosta de tempestade. A gente não gosta de ter a ideia de que nós podemos viver dias difíceis na nossa caminhada, na nossa semana. A gente passa por problemas complicados na família e isso logo já nos rebate. E Jesus, onde o Senhor está? O que está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa? A gente lida muitas vezes com essa troca de merecimento em relação à nossa vida e aquilo que nós estamos passando. E aí eu queria que você pensasse um pouquinho em algumas perguntas aqui. O que de fato você espera quando obedece a uma ordem de Jesus? O que você espera quando você obedece a uma ordem de Jesus? Infelizmente, a grande verdade é que se nós não esperamos algo de bom, que está legal, tudo bem, eu já sei que não necessariamente por eu obedecer a Jesus eu vou ter algo de bom em troca. Mas muito menos eu espero que eu vou ter algo de ruim quando eu estou obedecendo a Jesus. Mas será que isso é real? Será que isso de fato acontece na sua vida e na minha vida? Olha para o momento em que você vive, ou para a sua vida, ou para o momento em que você viveu. Junte isso com o momento onde você mais esteve próximo de Jesus. Discípulo que caminhava com Jesus, próximo. E me responda uma pergunta. Pense aí. Nesse momento, você não passou por tempestade nenhuma? Nos momentos onde você esteve mais próximo de Jesus, as tempestades ficaram longe de você? Você não passou por nada, nenhuma dificuldade, nenhum problema? Talvez esse seja um momento até que você esteja passando. Eu não conheço aqui como é a vida de todos, o seu dia a dia. Mas talvez você possa estar passando por crise porque você está vivendo um momento mais legal seu com Jesus e você está passando por alguma tempestade. Ou talvez você passou mês passado, ano passado, quem sabe, e você teve crise porque você estava tão próximo de Jesus, você estava obedecendo tanto a Jesus, e por que você estava passando por uma tempestade? Seja familiar, seja profissional, ou de saúde. Por quê? Isso é porque ser discípulo de Jesus não nos isenta de tempestade. Estar caminhando com Jesus, estar obedecendo a Jesus, não nos isenta de passar por tempestades. Seria uma grande covardia da nossa parte querer encher a nossa comunidade de pessoas pregando um evangelho que não é real. O fato de caminharmos e andarmos e obedecermos a Jesus não é um escapismo da presente era que nós vivemos. Todos nós estamos sujeitos a passar por tempestades. Mas por que isso acontece? Além do que nós já sabemos, né? Não, nós vivemos num mundo corrompido, nós estamos inseridos nele. O momento em que eu me entrego a Jesus e me rendo ao Evangelho, eu não entro numa bolha superprotetora, onde eu saio, né, para a Matrix e vivo em outro estado. A gente já sabe disso. Mas existe algo além disso, quando a tempestade vem. E aí, naquele dia,
olhando para as Escrituras, nós podemos perceber que algumas questões que ficam, talvez, assim, em partes isoladinhas ali desse trecho todo, nos mostra de uma forma bem clara por que nós passamos por tempestades. E aí, como que a gente explica isso? A pergunta talvez mais importante a ser feita nesses momentos seria: onde Jesus está? Fala a verdade, quando você está passando por alguma tempestade, não vem essa pergunta? Onde Jesus está? Jesus, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? E aí o texto nos mostra alguns detalhes importantes desse dia. O capítulo 6, 47, o texto nos dá essa informação. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Uma outra tradução nos diz que ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Esse ao cair da tarde, a gente precisa entender o que significava isso. O findar da tarde, na cultura da qual eles estavam vivendo, da qual eles viviam, ele poderia corresponder das 15 horas, das 3 horas da tarde, até as 18 horas, às 6 horas da tarde. Então, nesse momento, é o momento em que os caras estavam no meio do mar, passando por uma grande tempestade. Nesse momento. E Jesus estava em terra. O texto continua a nos dizer que, alta madrugada, Jesus vem ao encontro deles. Uma outra versão diz que, por volta da 4ª vigília da noite, Jesus vem ao encontro deles. E aí a gente precisa entender também o que significa 4ª vigília da noite. Então, ao entardecer, das 3 horas da tarde às 6 horas da tarde, eles foram. Na 4ª vigília da noite, a 4ª vigília da noite, ela correspondia das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Então, vamos imaginar que os discípulos começaram a passar pela tempestade às 3 horas da tarde. E as Escrituras nos dizem que pode ser que às 6 horas da manhã, Jesus vai ao encontro deles. Faz o cálculo aí, veja quanto tempo os caras ficaram em apuros. Remando, não tinha motor. Hoje dá para brincar de navegação. Vamos remar. Aí começa alguma coisa, liga o motor. Não tinha essa para os caras, era no braço. Lembra que os caras estavam cansados, precisando de férias, de descanso. E eles estavam passando por isso. E aí, quando eles veem Jesus, a esperança para eles não reconhecem Jesus. É um fantasma que está chegando. E o texto complementa essas informações, foi o último versículo que nós lemos, dizendo que os seus corações estavam endurecidos. Eu creio que essa seja a informação chave de tudo isso que estava acontecendo. O coração dos discípulos estava endurecidos. Tão endurecidos a ponto de ver 5 pães e 2 peixes alimentarem 5.000 homens, que é o que as Escrituras nos mostram, e eles não entenderem isso. Eles não compreenderem que foi um milagre. Que o que Jesus foi algo sobrenatural. O coração estava tão endurecido que eles não conseguiram perceber isso. E mais, o coração deles estava tão endurecido que a preocupação deles era com o descanso deles. E não em Jesus alimentar aquela multidão. Não só fisicamente, como emocionalmente e espiritualmente. Quando Jesus manda os discípulos alimentarem as multidões, a resposta deles é: devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer?
Jesus sabia que existiria uma tempestade e que para amolecer o coração dos discípulos eles teriam que passar por aquela tempestade. Mas a graça disso tudo está que, mesmo enquanto os discípulos passam pela tempestade, podendo ser de 3 horas da tarde a 6 horas da manhã, o texto nos diz que Jesus estava em terra orando e vendo o que os discípulos estavam passando. Além de Jesus ensinar com a tempestade, Jesus vê, Jesus vem sobre a tempestade e Jesus socorre os discípulos. Eu não sei quais são as tempestades que você passou, ou que talvez você tenha passado, esteja passando. O que eu sei, o que fica muito claro, é que a preocupação de Jesus maior é com o seu e com o meu coração. Como que está o nosso coração? Quantas coisas eu e você temos visto Jesus fazer em volta de nós, e talvez o nosso coração continue endurecido. Quantas coisas Jesus tem feito em nós, e talvez o nosso coração continue endurecido. E aí vem alguma tempestade, e aí a gente não consegue perceber que Jesus está na tempestade. Os ruídos são tantos, as vozes são tantas, que às vezes Jesus está tão perto e a gente acha que ele é um fantasma. Não reconhecemos. E aí eu queria que a gente fizesse uma análise nesse momento, sabendo que a preocupação de Jesus é com o nosso coração, muito mais do que com as tempestades. A gente vai ver no finalzinho que Jesus lida com a tempestade de uma forma totalmente autoritária e poderosa. A preocupação de Jesus é com o nosso coração. Como está o nosso coração? E eu queria que você meditasse nessas perguntas e fizesse essa análise de como está o seu coração. Você tem se alegrado com o que Jesus tem feito de bom na vida de pessoas próximas a você? Você tem se alegrado em Jesus estar alimentando multidões próximas a você? Você tem se preocupado em olhar para pessoas? Provavelmente os discípulos estavam preocupados apenas com o seu próprio bem-estar, mais do que com a missão. Você tem se preocupado? Eu tenho me preocupado, mesmo em meio aos meus cansaços, em olhar para a vida de pessoas e ver Jesus alimentando pessoas. Você tem querido participar intensamente daquilo que Jesus está fazendo em nosso meio? Do que Jesus está fazendo de forma específica em nós aqui na CPV? Ontem, pelo final já da nossa programação aqui à noite, isso tem sido, graças a Deus, assim, repetido na nossa vida aqui. No final da noite ontem, começou a vir uma menina aqui há alguns dias, e aí ontem, olha, a gente não fez nenhum tipo de apelo, nada disso. Aí ontem, já tinha acabado a reunião, e aí a Camila me procurou e falou: Pedro, a garota aceitou Jesus hoje. A gente tem querido participar disso que Jesus tem feito na vida de pessoas aqui em nosso meio. Você tem pensado em dar parte do seu talento, do seu dom, em prol disso? Todas essas perguntas são perguntas que vêm diretamente ao nosso coração. E se elas não são suficientes para definir, elas são suficientes para nos mostrar se o nosso coração está endurecido
Ou se não, como está o seu coração? Irmãos, as tempestades da vida, elas estão na agenda de Jesus. É engraçado isso. Mas Jesus sabia que aquilo tudo ia acontecer. E aí eu fico pensando na morte de Lázaro. Vocês perceberam que Jesus chegou, o cara já estava morto. E aí eu te pergunto, Jesus chegou atrasado? Jesus chegou atrasado, então? Irmãos, as tempestades que nós passamos estão na agenda de Jesus. Ele sabe, ele não se atrasa. Elas não são acidentais. Agora, mais importante do que querer buscar a Jesus para que nós não passemos por tempestades, o que a gente precisa entender é que dentro das tempestades, Jesus está olhando. Quantas vezes talvez você esteja passando por isso se perguntando, já em alta madrugada, Jesus, onde que o Senhor está? É complicado imaginar isso. Alta madrugada da noite, talvez você esteja passando por isso. Ninguém aqui vê quem levanta de madrugada, talvez chorando, orando por um filho, talvez em desespero porque não tem o dinheiro para pagar a conta que vence amanhã. E aí a gente começa a perguntar, Jesus, será que o Senhor está em silêncio? Mas na verdade a pergunta que nós devemos fazer no meio da tempestade é, como que está o meu coração? Como está o meu coração? Nós precisamos cuidar do nosso coração, porque coração endurecido faz com que nós não reconheçamos Jesus no meio da tempestade. Jesus está tão próximo, mas a gente pensa que é um fantasma. A gente não consegue ver a mão de Jesus nos sustentar, mesmo em meio a tempestades. E a resposta que Jesus tem para nós é que, mesmo na quarta vigília da noite, na hora em que você não tem mais força para remar, eu venho e acalmo a tempestade. E aí eu vou falar um pouquinho de como Jesus faz e fez isso. Vocês prestaram atenção que Jesus estava orando e ele vem ao encontro dos discípulos andando sobre as águas? Quando a gente lê isso, né, isso se torna normal, né, para a gente. Mas é normal, né, ver um cara andando sobre as águas. E aí eu leio as Escrituras e a gente tem acesso a Jesus fazendo coisas à distância. Né? Jesus expulsa demônios à distância, Jesus cura pessoas à distância. Jesus estava orando num monte. Por que Jesus não fala assim, acalma a tempestade? Por que Jesus não faz isso, simplesmente? Porque dentro da pedagogia de Jesus, era importante que ele viesse andando sobre as águas. Isso porque ele queria mostrar algo para os discípulos e para nós hoje. E o que ele quer mostrar para nós hoje, o que Jesus quer mostrar para nós hoje, é que as tempestades que eu e você passamos, estamos passando, ou venhamos a passar, elas literalmente estão debaixo dos pés de Jesus e do governo de Jesus. Jesus anda diante daquilo que mais mexe com a gente, mais balança com a gente, mais tira as nossas forças. Jesus anda. Jesus mostra para mim e para você que, eu tenho controle total a ponto de caminhar sobre tudo isso aí que vocês estão passando. Tudo isso aí. A forma como Jesus vem ao nosso encontro em meio da tempestade, caminhando sobre ela, em paz, tranquilo, nos mostra que ele tem controle total sobre a situação.
Nada foge do controle. Que o nosso coração esteja atento, que os nossos ouvidos estejam submissos a ouvir Jesus, perceber Jesus e, principalmente, nos render todo dia ao Evangelho. Amolecer o nosso coração em meio a tempestades. A missão principal de Jesus é essa. A missão principal de Jesus não é fazer com que eu e você não tenhamos tempestades. A missão principal de Jesus é um todo que as Escrituras nos mostram. Queda, rompimento de relação, volta ao nosso encontro em Jesus, e a partir daí, a missão de Jesus é restaurar o meu coração e o seu coração, endurecido, em coração submisso a Ele. A missão de Jesus não é nos livrar de tempestades, mas quando as tempestades vêm, muitas vezes, elas são pedagógicas. Muitas vezes, elas são pedagógicas. Elas querem nos ensinar alguma coisa. Elas querem amolecer o nosso coração. Mas, dentro das tempestades, Jesus vê. Olha o detalhe do texto. O texto nos diz que Jesus estava vendo os discípulos em dificuldade. Queridos, Jesus vê as nossas dificuldades. Jesus vem, mas Ele vem na hora dele. E a hora dele não é um atraso de agenda. Mas Ele vem, mesmo que na quarta vigília da noite, mesmo que as suas forças já não estejam mais conseguindo remar, Jesus vem. E Jesus salva. Jesus traz paz. Queridos, nós não fomos criados para viver em tempestade. Mas nós vivemos uma era em queda, em que elas fazem parte da nossa vida. Mas como é bom saber que Jesus vem e saber que Jesus salva. Eu queria terminar pedindo para você fechar seus olhos. Todos vocês. Eu queria que você pensasse no que você está passando, no que você passou, naquilo que talvez você venha passar. Nós não estamos livres da tempestade, nós estamos sujeitos a ela. Mas eu queria terminar pedindo para você prestar atenção no que eu vou ler. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz
a águas tranquilas. Queridos, eu não sei qual é a tempestade que você está passando, ou passou, ou inevitavelmente venha passar. Mas a palavra do Senhor, a última palavra do Senhor é essa. Ele nos conduz de águas movimentadas, tempestuosas, a águas tranquilas. Que essa seja a nossa maior esperança no Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, porque a nossa esperança no Senhor não é de não passar por tempestades, mas é de, nas tempestades, ter a certeza de que o Senhor nos vê, de que o Senhor vem e de que o Senhor nos salva. Deus, que nós consigamos ver e enxergar o Senhor no meio disso, entender a correção pedagógica do Senhor em transformar nosso coração endurecido em coração rendido ao Senhor. Deus, que a nossa preocupação não seja com as nossas férias e com o nosso descanso, apenas, mas que seja em ver o Senhor alimentar pessoas e participar disso. Pai, eu peço que isso seja real em nosso meio. E Deus, venha ao nosso encontro, no meio das nossas tempestades. Responde-nos, Deus. Deus, o meu pedido é para que nós não sofremos tanto até a 4ª vigília da noite. Vem antes, Deus. Socorre-nos. Nós precisamos do seu socorro, da bonança, da paz. Mas se for essa a tua vontade, Deus, que seja em alta madrugada, mas que o Senhor venha e que o Senhor nos salve. Em nome de Jesus, Pai. Faça isso em nosso meio. Amém, Deus.